nacionais, crentes adoradores dos pastores, dos líderes, dos apóstolos, crentes independentes, que só precisa do Espírito Santo para ouvir a sua oração, o resto deixa que eu faço. Se tem um texto na Bíblia que mostra o que é ganhar o reino dos céus, é quando Jacó luta com Jesus. E sabe o que é lutar com o anjo, querido? E prevalecer. Você faz ideia do que é lutar com uma entidade espiritual e prevalecer com ela? Eu não estou falando de lutar com demônios, eu estou falando de lutar com o Senhor. É você pegar a fé com tamanha violência e falar: eu não vou desistir enquanto o Senhor não abençoar. Enquanto eu não ver a bênção aqui agora, eu não vou desistir. Sabe quando a tua casa está ruim? Aí você começa a orar e parece que fica ruim e você para. Isso não é o reino de Deus. Nem é assim que se ganha o reino de Deus. Sabe quando você está brigando com o pecado, com a prostituição, com a pornografia, com a sexualidade? Isso não é o reino de Deus quando você para. Porque o reino de Deus se ganha com violência. A violência foi tamanha que Jacó saiu com uma marca no seu corpo. A escada se chama Jesus. E se você não aprender a lutar dessa forma, você é apático, você é paralisado, você está no culto, né? E aí você, o que você está fazendo aqui, velho? Acorda. Acorda. Deus não morreu na cruz para me dar bênção. Deus morreu na cruz para me dar uma ressurreição dentre os mortos, se eu conseguir conquistá-la. Você tem que continuar lutando até a hora que tudo mudar. Ah, mas quanto mais eu oro, mais meu marido bebe mais. Deixa ele beber. Cai para dentro de Deus na medida dobrada do que Ele está fazendo, triplicada. Aí eu oro mais a minha mãe, meu pai, minha casa, meus negócios, minha finança. Cai para dentro de Deus. Sabe por que a gente não cai? Porque a gente não conhece a Deus. Porque a gente não crê em Deus. E talvez seja uma hora de a gente confessar a nossa incredulidade. Porque Jesus foi muito claro, fala para João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpados da sua lepra, os mortos estão ressuscitando. E hoje você olha na vida de um cristão, ela não está muito diferente da vida de um mundano. A casa de um cristão não está diferente da vida de um mundano. Aprisionados com depressão, com ansiedade, com demônios. Porque o crente hoje também não acha que nada é demônio, querido, tudo é demônio. Agora eu não tenho que demonizar aquilo que é o meu pecado. Porque do contrário você não entendeu não para onde você entrou em Jesus. Agora sobre todas essas coisas sois mais que vencedores por aquele que vos amou. Sobre todas essas coisas sois mais que vencedores por aquele que vos amou. Tendo consumado na cruz e rasgado toda a cédula que era contra nós, os expôs todos os demônios publicamente, humilhou todos os potestades e principados e colocou debaixo dos nossos pés, para que você agora lute com ele e não mais com Satanás. Então nessa manhã, que você receba um chacoalhão dos céus, que teu espírito receba um murro dos céus, mas que você desperte. Não espere ter um câncer para lutar. Não espere perder a tua casa para lutar. Não espere perder um filho para lutar. Não espere que o homossexualismo chegue na tua casa para lutar. Não espere. Não espere que a morte chegue para lutar. Desperta tu que dormes, porque o teu Redentor vive. É chegado o reino de Deus. Se nós quisermos viver o reino de Deus
como se Ele já estivesse em nós, neste lugar, nas nossas vidas. Nós temos que andar no posicionamento do reino. Um cidadão dos céus, ele tem que estar debaixo das leis dos céus. Se você for brasileiro e quiser uma cidadania portuguesa, por exemplo, você não vai morar em Portugal e vai respeitar as leis do Brasil, se você se tornou cidadão de Portugal. As pessoas querem sair do mundo, se tornarem cidadãos do reino, embaixadores de Cristo, vivendo nas leis do mundo, vivendo nas leis da mentalidade humana, vivendo de acordo com a religião. O reino de Deus tem a sua justiça. A lei não salva, mas a lei justifica. Matar ainda é pecado, roubar ainda é pecado, cobiçar a vida, a mulher do próximo ainda é pecado. Mas hoje nós somos cheios de mimimi. Estamos mais preocupados com a nossa vontade do que com o poder de Deus sobre nós. A mesma lei, a mesma palavra, a mesma lei que nos justifica, nos mostra, que aponta que somos pecadores, mas a mesma palavra que pela graça nos salva, ela também nos condena. Então, em nome de Jesus, rasga os céus na tua vida, lute até você ser livre. Não há liberdade no mundo. Toda liberdade que diz que você pode tudo, ela te aprisiona, ela te angustia, porque o homem foi feito para ser dependente de Deus. Deus implantou dentro do homem a eternidade. Deus implantou dentro de mim e você a necessidade de estarmos diante dele. Mesmo quando o homem não sabia quem era Jesus, ele já cultuava alguma coisa chamado de Deus. E agora nós temos o Filho manifesto de Deus para anunciar o Pai, para te revelar o Pai. E nós precisamos entrar na presença dele, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ofertar na casa do Senhor nessa manhã. Você que tem o seu dízimo, sua oferta, você pode depositar no gasofilácio, que também é uma medida de adoração. Dízimos e ofertas não são medidas financeiras na casa do Senhor. Dízimos e ofertas são medidas espirituais na casa do Senhor, de dependência de Deus em tudo. Amém? Nossos avisos. Terça-feira nós teremos o nosso discipulado. Nós mudamos o discipulado, tá, queridos? De quinta-feira às 8, às 20 horas, para terça-feira às 20 horas. Amém? Esteja ligado nisso. Você que não está participando, faça um esforço para participar. Tivemos um seminário com Alain, que foi uma bênção. E agora estamos tendo um seminário com Carlinha, falando sobre escatologia e sobre as 7 igrejas. Foi muito poderoso quinta-feira. Então você que não está participando, está perdendo literalmente, por favor. Quarta-feira teremos o nosso culto. E domingo, às 10 horas da manhã, continuaremos prevalecendo. Um aviso. Nós estamos aí na iminência de uma subida, né, do número do Covid. Se nós tivermos alguma questão, porque nosso ambiente aqui é fechado, nós não vamos parar os cultos. Apenas transportarei lá para casa e farei na garagem que é aberta. Ok? Então, fiquem ligados, nós não pararemos. No nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3.
Paulo escreve a carta aos Filipenses, uma igreja poderosa, uma igreja que estava avançando, uma igreja obediente. Impressionante quando você lê as 4 cartas que Paulo escreve, os 4 capítulos. Que igreja! Uma igreja que se movia no poder de Deus. E Paulo deixa algumas verdades nesse texto muito interessante. Ele dá um confronto sério com os judeus ortodoxos desse tempo, com a própria igreja, com algumas coisas, com ritos, com cultos e assim por diante. Mas, antes de começar a ler, nós temos falado sobre o caminho de volta, né? Temos falado sobre verdades, nós temos falado sobre o retorno a tudo aquilo que o Senhor verdadeiramente constituiu quando Jesus se manifestou na terra. E se você já fez em algum momento da tua vida um caminho de volta, por exemplo, se você era cheinho e emagreceu, se você estava sem estudar e voltou a estudar, se você estava sem praticar atividade física e voltou a praticar atividade física, se você tocava um instrumento e voltou a tocar, você viu como é difícil fazer o caminho de volta. Não é verdade? Parece que no mundo não, pelo contrário, no mundo a Bíblia diz que se você sai do mundo e quando você volta para ele, você tinha um principado, agora você tinha um demônio, agora você tem uma potestade com 7 demônios agindo e te aprisionando, fazendo a tua vida piorar. Então até nisso a gente se difere do mundo, o reino de Deus e o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas nós vencemos o mundo, nós não podemos esquecer disso. Mas esse caminho de volta, ele é interessante porque todo caminho de volta vai nos levar a perdas. E sabe qual é o grande problema do mundo hoje? Ninguém quer perder mais. Nem na igreja. Nem na igreja. Tem muita gente que mede a sua vida espiritual por aquilo que ele consegue ganhar e não por aquilo que ele consegue vencer. Ou seja, ele está mais preocupado com o que ele tem do que o que ele está se tornando. Ou seja, quando chegar diante de Jesus, Jesus vai olhar para ele e falar assim: eu não te conheço, apartai de mim, maldito. Isso é muito sério. Por quê? Porque nós somos uma geração de pais que viveram a transição entre o extremismo do limite e a liberalidade do limite. Uma geração fundamentada na evolução tecnológica, em cima de revoluções industriais, guerras, revolução feminina, que foi uma das piores coisas que aconteceu na face da terra, espiritualmente falando. E aí hoje nós vemos que nós estamos aí com 5G transmitindo o culto para todas as nações da terra, e aí quando você faz uma análise do ser humano, você fala assim: ele melhorou. Em quê? Em quê? O que melhorou na família? O que melhorou na sexualidade das pessoas? O que melhorou na pobreza no mundo? O que melhorou? O que melhorou? No amor, na compaixão. Você sabe por que o extremismo ele surge? O extremismo ele surge quando a sociedade não tem mais resposta. Quando a educação, a política e a própria religião não dá mais resposta. E dentro do próprio braço religioso você tem o extremismo. Porque a própria religião não dá mais resposta. E hoje isso é dito por todo mundo aí, filósofos e sociólogos. A religião não dá mais resposta. Eu preguei sobre isso aqui já. O problema é que para eu ter a resposta, eu vou precisar de uma pessoa chamada Cristo ressurreto.
Para eu ter uma resposta, eu vou ter que entender uma coisa chamada poder da ressurreição de Cristo. Mas para eu entender a ressurreição, eu vou ter que aprender a perder. E a gente fala, não, eu estou disposto a perder. Cara, a gente não está brigando por coisas que a gente diz que ama dentro de casa. A educação dos filhos, o casamento, o relacionamento espiritual e amoroso entre o casal. A gente não consegue hoje largar o Instagram, o Facebook, o TikTok. Você está disposto a perder o quê? Não consegue largar o trabalho, a gente vive escravizado pelo trabalho. Sendo que até Deus cuidou de ter um dia para descansar. A gente está nós estamos tão esquizofrênicos, que nós estamos ouvindo vozes que não condiz com aquilo que nós estamos... Não, que você vai ser, até dentro da igreja, vozes proféticas da esquizofrenia humana, da alma humana. Não, que você vai fazer, que Deus vai fazer. Deus vai fazer zorra nenhuma, você não está posicionado, você não está se capacitando, você não está treinando, você não está sendo aquilo que Deus quer, Deus vai fazer nada. Deus não tem compromisso com vagabundo. E é sério, querido, sabe por que se a gente não entender isso? É porque espiritualmente, ontem eu falava com o pastor, espiritualmente, o mundo espiritual virou, e a impressão que eu tenho é que tem um monte de gente que ainda não entendeu. Sabe, a síndrome de Alice? Já era para ter tomado posição na vida, mas vai trazer tanto problema, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, porque aqui pelo menos está confortável. E esse texto, Paulo vai nos ensinar coisas muito sérias sobre o poder da ressurreição. Estão comigo? Amém? Porque está todo mundo assim. É melhor que eu te chacoalhe hoje do que você vá para o inferno no futuro, não é verdade? Se tem outra coisa que a gente precisa se posicionar dentro da igreja, queridos. Você não precisa de igreja para ficar exaltando a tua alma. Você precisa de igreja que confronte você. Para que você se torne tudo aquilo que o amor de Deus tem para fazer na tua vida através do Espírito e da palavra. Chega de vir para a igreja para ser consolado na alma. Você não está aqui para ser consolado na alma, isso o Espírito Santo faz sozinho. Você está aqui para ser despertado. Tanto eu quanto você, amém? Vamos ver o que Paulo nos fala aqui. Resta, irmãos, depois de ele escrever o capítulo 1 e o capítulo 2, de exaltar, de falar, ele diz assim, que vos regozijeis no Senhor, e não me aborreça de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Cara, você já imaginou pregar aqui 10 domingos a mesma coisa? O que você faz? No terceiro domingo, você vai em outra igreja. Ou pior, nem vai nenhuma. Paulo está falando para uma igreja que está movendo em Deus, que está andando no poder de Deus. E Paulo está preocupado em escrever a mesma, sabe por quê, queridos? Para que haja entendimento. Porque você não muda aquilo que você não entende. Então eu tenho que ler a Bíblia para entender a Bíblia. Eu tenho que conhecer a Cristo para entender a obra de Cristo. Eu tenho que conhecer o Espírito Santo para entender como ele trabalha, como ele se move. E tudo isso só há entendimento quando há relacionamento. E aí ele diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Tem um monte de pastor que prega isso achando que está falando para a igreja, não está. Paulo está falando, sabe quem são os cães nesse tempo? Cães nesse tempo era considerado um animal endemoniado. Aí ele está falando assim, guardais
caras que são doutores da lei, mas são demônios, que aprisionam as pessoas debaixo do jugo da lei. Cães aqui eram judeus que queriam pegar os gentios e fazer os gentios se tornarem judeus. Olha que interessante. Nós somos uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica, na sua escatologia, ela crê que o Velho e o Novo Testamento vão viver juntos. Um se completa e não se divide. Então, os judeus adorarão Yeshua junto com os gentios, sim. Porque de todos os povos ele só fez um. Agora, existe regras para os judeus? Sim. Tem leis que estão lá no livro de Levítico, que são para os judeus? Sim. Tem leis lá que são para nós? Também. O problema é que eles queriam pegar todo mundo que não era judeu e fazer viver e cumprir a lei para ser salvo através da lei. E Paulo já tinha ensinado o evangelho da graça, que não abole a lei, mas que diz que a salvação não é pela lei, é pela graça, pelo favor de Jesus na cruz. E aí quando você ouve a palavra lei, você já começa a ver a dificuldade de perder. Parece que você está o quê? Sendo engessado. No mundo de hoje, lei, só se for para defender os meus direitos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se você tiver uma lei para perder o seu direito, mas para todo mundo ganhar com ela, o que você faz hoje? Porque está lá na lei, não matarás. Você vai matar? Você acha que Deus ainda não condena quem mata? A graça de Jesus te permitiu matar? Não roubarás, não dará falsos testemunhos. Você acha que a Bíblia te autoriza a você mentir? É porque no crente hoje ele é isso. O crente ele rasgou o Velho Testamento e ele acha que depois de Jesus ele pode qualquer coisa. Você entende por que a carne humana precisa de uma direção? De um domínio? Então, na verdade, nós somos transculturais. Como gentios na palavra, nós somos transculturais. Tem coisas que vão caber para a gente, tem coisas que não vai caber. Agora eu vou te dar um conselho. Eu não estou defendendo aqui a volta do judaísmo. Eu não estou judaizando a igreja. Mas tem coisas lá naquelas leis que são princípios para dentro da nossa casa, para dentro de nossas vidas, que a gente tem que observar direitinho. E aí, sabe como é que você pesa hoje? Você pergunta para o Espírito Santo, é para eu fazer isso aqui ou não é? Mas continuando, entenderam, queridos? Amém? Porque a circuncisão somos nós. O que era a circuncisão? Circuncisão era a aliança que Deus tinha com quem? Com o povo judeu. Mas como Paulo anunciou Jesus aos gentios, agora a circuncisão não está mais sob o prepúcio, pelo menos o nosso. O dos judeus ainda continua no 8º dia. Mas o nosso agora está onde? Qual é a nossa circuncisão? No coração. E coração aí está falando de quê? De órgão sentimental? Ou de mentalidade? Estão entendendo como é que apesar da gente não ter que cumprir a lei, a nossa mente ela tem que andar debaixo de padrões? Que independe se eu gosto ou não, independe se eu quero ou não, se eu preciso ou não, são padrões que são estabelecidos para um princípio. E eu vou já falar sobre isso. Vai guardando isso no teu espírito. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, ou em espírito de Deus. Eu gosto da tradução original, porque ela bota assim, que nós servimos a Deus no espírito dele, e não no nosso. Não é na nossa mentalidade, mas naquilo que o Espírito nos governa, naquilo que o Espírito nos conduz. Poxa, você está de brincadeira comigo hoje, né? Desligando toda hora. Não. Espera aí. Volta, rapaz.
Continuemos. Até ele voltar aqui. Nós somos os circuncisos, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que fazemos do Messias Yeshua nossa confiança. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem sido a sua confiança? O que tem sido a tua fé? A sua fé está pautada e alicerçada em quê? Porque hoje nós vivemos no período de tudo. Não existe verdade. Você ouviu semana passada eu falar sobre isso? A Bíblia não é mais verdade, só se ela for possível ser o quê? Provada. Se não for provada, não pode ser verdade. E Paulo continua. Gloriamos em Jesus Cristo e não na nossa carne. Versículo 3. O que é confiar na carne? É confiar nas qualificações humanas. A inteligência, a emoção, a força do próprio braço. Quer dizer que Deus não quer que eu me qualifique? Pelo contrário, em tudo que façais, façais como para o Senhor teu Deus. E todo aquele que conhece a Cristo, ele tem por sobreexcelência a fazer sempre melhor. Ser sempre o melhor. Mas para quê? Para que a glória de Deus se manifeste através do que ele faz. Através do que ele é. Mas eu não preciso desses meninos aqui para tocar, se for só para tocar. Eu contrato músicos profissionais. Vai sair melhor ou não vai? Vai ou não vai, gente? Se eu pegar gente profissional e botar aqui, tocando e cantando, vai sair melhor ou não vai? Então qual a diferença? Qual a diferença? O Espírito. A vida no Espírito. Eu posso ser filósofo, teólogo, sociólogo, um monte de ologologia que eu quiser. Chegar aqui, o que vai fazer diferença é o quê? É o Espírito, porque a palavra sozinha, ela mata. Deus não fala, Paulo não está falando que eu não tenho que entender as habilidades que eu tenho, os dons que estão em mim, como Teresa pregou quarta-feira, porque Deus deu dons e Ele vai cobrar. A multiplicação do que Deus fez na tua vida precisa estar alinhado com a graça de Deus, com o favor de Deus, porque isso Deus vai requerer de você. Mas a confiança, a fé, está depositada em quê? Até naquela hora que você fala, mas eu não consigo. E Deus está olhando para você e fala assim, você já não entendeu nada ainda, né? Sabe por que a gente fala não consigo? Porque a gente não conhece Deus. Porque se a gente conhecesse, a gente falava a verdade. Tudo é possível ao que crê. A segunda parte dessa ministração, eu vou falar sobre que o reino de Deus é proativo. Mas eu vou colocar aqui rapidinho algo para não confundir. Hoje, devido às qualificações humanas, nós temos uma proatividade absurda. Todo mundo tem que fazer. E a Bíblia não diz que você não tem que fazer. Tanto que o reino de Deus se ganha como? Com esforço, com proatividade. Então você que quer aquela vidinha pacata, religiosa, né? De orar em casa 1 minutinho, de ler a Bíblia 2 minutinhos, me desculpa, filho. Você vai ser infrutífero. Agora, qual a diferença da proatividade do reino, da proatividade religiosa ou humana? É em quem você confia, é em quem você estabelece as suas forças. Porque a proatividade humana é pautada na alma e nos desejos próprios. A proatividade no reino é pautada de um propósito eterno. E qual a diferença? É que eu não vou ser proativo sem antes eu me santificar, eu me purificar e ser conhecedor da palavra de Deus. Entendeu? Então Paulo não está falando para a gente,
né? Com muito que não, já orei, estou esperando no Senhor. Eu já orei, estou esperando o Senhor. E tem 10 anos, está esperando o Senhor. E tem 50 anos, e já caiu os dentes, está esperando o Senhor. E já morreu e está lá o esqueleto esperando o Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? Agora olha o que Paulo fala, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida de confiar na carne, ainda mais eu. Paulo está falando assim, se alguém poderia confiar no seu currículo religioso, no seu currículo de promessas, no seu currículo de aliança com Deus, esse cara sou eu. Circuncidado ao 8º dia, ele era judeu, seus pais foram lá e ó, cortaram o seu prepúcio, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, judeu, hebreu de hebreus, ou seja, pai e mãe, também das mesmas linhagens, e segundo a lei ele foi perfeito, ou seja, ninguém cumpriu mais a lei da Torá do que Paulo, ao ponto dele se tornar perseguidor da igreja de Cristo. Cara, Paulo foi ensinado por ninguém mais, ninguém menos do que Gamaliel, o maior fariseu daquele tempo, o cara que mais conhecia a letra, mas não conhecia o Espírito, teve que conhecer Jesus para mudar. Como Paulo, quando encontrou Jesus, mudou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Paulo está falando que enquanto eu não encontrar Jesus de verdade, toda a potencialidade que Deus colocou dentro de mim é humana, é almática e religiosa. Eu posso estar pregando, eu posso estar orando, eu posso estar profetizando, porque eu me sinto o quê? Capaz. Ao invés de me sentir alinhado com a realidade dos céus. E ele diz, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Uau! Tu imagina alguém pegar hoje, olhar para a Bíblia e falar assim, ó, olha para a vida de Alan, vê se você acha alguma coisa nele. Sabe o que é isso, querido? Aquela pessoa que lê a Bíblia e fala assim, eu vou me transformar nisso daqui de qualquer jeito, a qualquer custo. Eu vou me gastar e me deixar ser gastado por essa palavra. Eu vou perseguir isso aqui até que eu me veja dessa forma. Aí eu pergunto, para ser assim tem que gastar tempo ou não tem? Mas olha o que ele diz em seguida. Mas o que para mim era ganho, reputei ou perda por Cristo. Em outra tradução que eu tenho, olha que interessante. Entretanto, tudo que me servia de vantagem, considero por causa do Messias desvantagem. Você lembra quando eu falei aqui que eu estava lendo Eclesiastes, onde Salomão nos ensina que saber demais é tão difícil quanto saber o quê? De menos. Achar que é muito capacitado é tão desvantajoso do que não ser capacitado. Ter uma vida muito ruim com Deus é tão difícil quanto ter uma vida muito intensa com Deus. Qual a diferença? O que vai trazer o equilíbrio? A perda. E aqui a giripoca pia. Eu vou terminar de ler até o versículo 10, para a gente poder voltar e entender essa perda. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo, e, na verdade, também por perda. Essa palavra perda aí significa assim, algo que não serve para nada. Meu irmão, o cara pegou toda a genealogia. Vocês têm que entender o seguinte, gente, naquele tempo, o cara que tinha todo esse currículo, onde ele chegava, ele tinha um status de um prefeito, um governador, alguém assim, altamente poderoso.
Aí Paulo está falando assim, não serve para nada. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Ou seja, além de tudo aquilo que ele era, o resto, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como lixo, escória, esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem da fé. Que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para ao objetivo de Paulo com tudo isso, conhecê-lo, para conhecê-lo e a virtude, o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. E aqui eu paro e faço a seguinte questão, queridos, Deus não nos salvou apenas para que a gente vá morar nos céus. Isso é uma igreja que não entende o que Jesus fez. Pode ter a teologia que for. A verdade é que Paulo está dizendo o seguinte, é que a fé que me foi dada para que eu possa crer na ressurreição. Porque uma vez que eu estiver vivendo a ressurreição, eu estarei vivendo o reino de Deus na minha vida. Não existe viver o reino de Deus sem entender a ressurreição dos mortos. Sem entender a eternidade, sem entender que o posicionamento que eu tenho hoje é o que vai me governar agora, e se eu morrer eu vou ressuscitar, e na segunda vida eu vou continuar para a eternidade. Portanto, você imagina uma geração que tem dificuldade de viver perdas para este mundo, como ela vai chegar para viver uma eternidade? Vocês estão entendendo? Estão entendendo, queridos? Apóstolo, qual o problema da perda? Então vamos lá. Segundo os estudiosos, toda curva de mudança na nossa vida, e se você entender isso, você vai entender algo muito poderoso, ela traz consequências. E a mudança da nossa vida, ela não é algo que eu desejo, que eu anseio, que eu queira, é algo que vai acontecer. A questão é se eu vou entender e vou avançar, né, se eu vou me potencializar dentro dessa mudança, ou se eu vou continuar escravo do meu passado, dos meus dias, das minhas circunstâncias. Porque você quer ver uma coisa? Todo dia pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Todo dia nós temos um ciclo do sol e um ciclo da lua. Todo dia nós temos um ciclo de estar acordado e outro que você quer queira, quer não, você vai ter que fazer o quê? Dormir. E quando eu aprendo a viver e aí eu posso enumerar diversas outras coisas, basta cada dia o seu mal. E o que isso tem a ver com as perdas? É que a gente fica projetando o futuro e achando que viver o futuro é acumular coisas e não perder coisas. E aí que está a grande questão. As pessoas têm dificuldade de avançar em Deus, sabe por quê? Porque elas têm medo de Deus tirar as coisas dela. O problema é que essas coisas são só delas, nunca foi Deus que colocou. Nunca foi Deus que te deu. Nunca foi Deus quem fez. Até uma história muito sofrida, ela tem uma resposta de Deus dentro do seu contexto. O problema é que outra perda que nós não queremos ter é entender que o mundo e todos nós nascemos no pecado. E onde habita o pecado, não habita a presença de Deus.
Mas a misericórdia de Deus é chegada até lá todos os dias, por isso que nós prevalecemos. As misericórdias, cada dia que você viveu, que teve dia que você queria abandonar tudo, se matar, matar alguém, né? Porque a gente tem histórias nesses níveis. É porque a misericórdia do Senhor te alcançou pela manhã. Mas a gente não quer perder para o pecado. A gente não quer perder a nossa história. A gente não quer perder, sabe por quê? Porque a gente precisa de uma motivação. E toda motivação, ela vem antecedente de uma ansiedade. E o que seria uma ansiedade aqui no sentido de que eu preciso, né, até com Deus hoje nós somos ansiosos. Senhor, eu estou orando há tantos dias, é para ontem, Senhor, é para ontem, como se Deus não tivesse o domínio de todas as coisas. A ansiedade aqui eu posso classificar como falta de quê? Fé. Aí sabe o que ela vai gerar? Dúvida. E a dúvida vai fazer você se mover pelo medo. E a curva da ansiedade, quando você chega no medo, você tem duas opções. Ou você desce para um período de depressão, ou você então abandona o que você está fazendo e vai para a fuga. Você vai para a negação. Ah, então eu não preciso disso, então deixa eu mudar aqui meu foco da minha oração. Domingo que vem eu vou pregar sobre isso, mas deixa eu fazer um paralelo aqui rapidinho. Imagina se Jacó tivesse abandonado a luta com o anjo. O seu pai, seu avô, ele foi o patriarca. Foi o cara que recebeu a promessa de Deus sobre um povo. Mas Abraão não deu nome para Israel. O seu pai, ele simbolizou Jesus naquele sacrifício. Mas ele não deu nome para Israel. Mas quando Jacó lutou com o anjo, o nome dele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Porque ele prevaleceu. Ele prevaleceu. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de moderação e equilíbrio. Mas nós afundamos no medo e começamos a fugir de Deus, a fugir dos confrontos, a fugir do posicionamento como esposa, como marido, como pai, como filhos. Principalmente aqueles que não tiveram uma paternidade que pudesse dar proteção, limites e propósito. Aí vai para a negação. Não, eu tentei para cá, tentei para lá, parece até, né? Hoje eu estou no candomblé, amanhã eu estou na Umbanda, amanhã eu estou no espiritismo, amanhã eu estou no budismo, no shintoísmo, e no final eu sou tudo isso. Pessoas que não prevalecem, porque não têm fundamentos. A outra possibilidade é eu descer um pouquinho mais no meu medo e entrar no sentido de culpa. E aí é o que o diabo pode pegar a sua motivação e acabar com a sua transformação. Porque toda culpa gera uma crise. Agora, toda mudança vai te levar a uma depressão. Sabe o que é depressão, queridos? É você entender assim, perdi, playboy. Aí você tem duas opções, ou você vai para a crise, aí vai entrar em conflito com Deus, ou você vai entender, deixando para trás todas essas coisas, eu tenho que prosseguir para o alvo. Eu tenho que prosseguir porque eu tenho um chamado, um propósito, uma vida. Eu tenho que prosseguir porque há um Deus sobre a minha vida. Eu tenho que prosseguir porque há um governo sobre a minha vida. Eu tenho que prosseguir porque há um reino para se manifestar através de mim. E só vai prosseguir quem persevera. Quem não abandona as lutas. Quem vence as aflições da vida. Quem sabe que é difícil, mas sabe que a sua fé está pautada naquele que prometeu e não mente. Naquele que te fez mais que vencedor. Então você tem que entrar no lugar onde você luta com os anjos. É porque a igreja se tornou mais humana e racional do que espiritual. Essa é a verdade.
Nós chegamos a um nível, queridos, de prostração espiritual tão grande, que as pessoas hoje preferem o eis que te digo. Que aí você não tem compromisso. Deus já falou, eu não preciso fazer o quê? É o falso profético, é Jezabel. É por isso que lá na quarta igreja, tenho porém contra ti que toleras Jezabel, que se diz profetiza e não é um falso evangelho, onde retira de nós o nosso posicionamento, a nossa parte. Mas aí se eu entender quem é Jesus nessa hora, o poder da sua ressurreição, aí eu começo a entrar num período de ascensão, aí eu começo a avançar, porque Jesus falou, quem não negar a si mesmo, quem não abrir mão de pai, mãe, irmão, tio, prima, primo, todo mundo, por amor de mim, não é digno de mim. Você vai ter que perder você mesmo. Você vai ter que perder a sua identidade para receber uma identidade de filho, porque a identidade que nós temos quando viemos do mundo é de escravos. E o escravo, ele não pode possuir uma terra prometida que emana leite e mel. O escravo nunca vai viver uma vida abundante. Porque para o escravo, ele sempre vai ter que fazer alguma coisa para merecer outra. O filho, ele sabe que ele não precisa fazer, ele só precisa ser. Vocês estão comigo? O poder da ressurreição, queridos, nos leva à vida eterna. E quando eu começo a viver com a mentalidade da vida eterna, tudo muda. Que a primeira questão na vida eterna, no versículo 11, Paulo diz assim, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, se tem algo que a minha fé precisa construir na minha vida, não é me dar coisas, é fazer com que eu creia na ressurreição, é fazer com que eu viva todos os dias, como se eu morresse hoje, amanhã eu estaria vivendo eternamente, porque na hora que isso se manifestar em nossas vidas, há um poder para se manifestar junto com isso. Nós confundimos o poder de Deus como reteté na igreja, que é outra mentira. Observe a missão de Jesus. Lá em Mateus 1, no nascimento de Jesus, não precisa abrir não, só para eu ganhar tempo. A Bíblia diz assim, versículo 20, e projetando-se ele isso, ou seja, José ia abandonar Maria, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Deus não gera fora do Espírito, querido. Maria era humana. A semente que ela recebeu era do Espírito. Quando você aceitou Jesus, entregou sua vida para Ele, recebeu uma semente dentro de você chamada Jesus, através do Espírito dele que agora habita em você. Deus não gera fora do Espírito, Deus só gera no Espírito. E essa é a grande dificuldade, que a gente quer que a nossa alma sinta, a gente quer que nossos olhos vejam, a gente quer ter calafrios. Deus é Espírito. E dará à luz um filho, e dará a luz. O filho era a luz. E por que eu preciso de luz? Porque o mundo estava onde? Em trevas. E o que são trevas? É ausência. Então deixa eu te dizer uma coisa que pode parecer maluquice, mas não há trevas. Não existe trevas. É? E é por isso que Jesus teve que se manifestar, para desfazer as obras das trevas. Porque o diabo pensava que tinha conseguido alguma coisa. Pensava. Não existe trevas.
Mas se houver trevas em mim, significa que há ausência de quê? Quando eu recebo essa semente, é para que eu possa dar a luz. E chamarás de Yeshua, de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha para que Jesus nasceu. Para salvar. Não fala aqui que Jesus nasceu para poder me dar carro, casa, comida, roupa lavada, marido, esposa, filho abençoadinho, para eu viver sem luta, sem combate, sem guerra. Você quer um Jesus bom assim? Você vai ter que ser espiritualista. Acreditar em tudo porque você não conhece nada. Essa é a definição dos espiritualistas que eu tenho. Adoram tudo porque não conhecem nada. E a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ela dará luz a um filho, e você lhe chamará Yeshua, que significa Adonai salva. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome Emanuel significa Deus está conosco. Cara, isso aqui muda tudo que Paulo está falando. Ou eu abro mão das minhas qualificações humanas, sentimentos, intelecto, tudo isso, para eu poder conhecer esse Deus que está comigo, eu nunca vou viver o poder da ressurreição. Mas apóstolo, Jesus veio que ele veio para que eu tenha vida e vida abundante. Não há vida abundante fora dele. A vida abundante ela é consequência do seu entendimento da ressurreição, senão de um de nós não precisávamos mais ser batizados. Cara, João fala coisas assim tremendas. No Evangelho de João capítulo 1 ele diz assim: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então toda a palavra que eu escuto que sai da boca de Deus é poder. Tudo que está aqui foi feito, emanado de um poder que anda comigo, que está comigo, que está com você, que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, e pela fé, nós lutamos por uma ressurreição. Então, se eu não entender que isso é mais poderoso do que tudo que o mundo pode me ofertar, apesar de eu viver, querer uma vida boa na terra, de você é justo, é digno, é operário do seu salário, você é digno de viver tudo aquilo que Deus fez para mim e para você. Mas o problema é que a gente está cego. Ou nós estamos cegos ou nós estamos em trevas, das duas uma. Porque a cegueira é não ver a luz. O poder que opera em nós. O poder que está em nós. A igreja ela precisa despertar nesse tempo absurdamente. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz no versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ontem, meditando nesse texto, eu comecei a pensar, tem muita gente que pensou que recebeu Jesus. Ele recebeu os benefícios que a Bíblia anuncia sobre Jesus, mas ele não recebeu
Jesus. Porque Jesus não quer Jesus não quer que eu fique cheio de alma viva. Jesus quer que minha alma morra. Jesus quer me crucificar com Ele. Essa é a alegria do Senhor, e essa alegria que é a força dele em nós. De falar assim, não, Ele vai me querer de tal maneira que Ele vai negar tudo por causa de mim. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu, você recebeu o poder de filho. A ressurreição te restaurou como filho amado do Pai. E isso tem que manifestar glória e poder na minha e na sua vida. Sabe o que é manifestação de poder, queridos? É aquilo que eu não posso, Deus vai fazer. Aquilo que eu não consigo, Deus vai realizar. Aquilo que não era para mim, Deus tornou para mim. Aquilo que eu não tinha justiça, Deus me fez justo. Mas porque eu creio nele. E se eu creio, eu vou lutar até o final. E vai ter momentos que talvez você vai se agonizar como em Gólgota, que Jesus começou ali e falou, Pai, se possível for. Mas se não for. Mas se não for, sabe por quê, queridos? Hoje em dia, quando não é possível, a gente abandona a oração. A gente desiste. Deus não te chamou para desistir. Você pode até passar a vida toda brigando. Você pode até passar com sequelas como teve Jacó. Jacó teve sequelas. Não acha que você não vai brigar com Deus e não vai ter sequelas. Mas no final ele vai falar assim, porque você prevaleceu. Você não viu, mas você prevaleceu. Jacó levantou as 12 tribos. Por causa de Jacó, todo o seu povo até hoje. Por causa de Jacó, nós estamos nessa linhagem hoje. Por causa de Jacó, Jesus veio na mesma linhagem, Davi, Salomão e companhia, os profetas. Por causa de Jacó, essas palavras vivas chegaram até nós. Mas se Jacó não tivesse feito, Deus ia dar um outro jeito. Mas Deus não quer dar outro jeito, Deus quer fazer através da sua vida para esta geração, porque foi nesse tempo que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te constituiu. Não sejamos covardes, omissos, indiferentes. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o verbo se fez carne, a palavra habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu e você precisamos entender algo que saiu da boca de Jesus, que foi profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 2. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, entenda a terra hoje como você, não continuará a obscuridade, não continuará as trevas. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios.
O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceram-lhes a luz. E Jesus cita isso em Mateus 4, quando ele fala, versículo 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Olha que interessante, o que o profeta diz ao povo, agora o povo está ouvindo da boca da própria luz. E sabe qual é o chamado de Jesus agora? Desde então, começou Jesus a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na tradução mais violenta que eu vi disso aqui, sabe o que é? É que esse poder ele habita tão dentro de nós, que o reino hoje ele é palpável nas mãos. Você pode pegar. E aí o cuidado que ele sabe por quê? Porque o mundo hoje nos entope de informações, nos levando a não saber nada. Mas achamos que sabemos tudo. Aí aquilo que é mais fácil de fazer, fica difícil de crer. Aquilo que é mais fácil de saber que está dentro de nós, a gente precisa recorrer a não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não que você não possa, mas você tem que dar um grito na tua vida, o reino de Deus é chegado sobre a minha vida. O reino de Deus é chegado na minha casa. O reino de Deus é chegado no meu casamento, na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos, na minha geração, na geração da minha geração. Você tem que dar seu grito. Você tem que lutar por isso. Porque quando isso acontecer, uma realidade dos céus começará a transitar agora sobre a tua vida. Eu quero encerrar aqui, porque não vai dar tempo de eu pregar tudo. Mateus 6, 9, Jesus nos ensina uma oração. E antes de ler a oração de Jesus, eu quero te lembrar de uma coisa. Enquanto Adão não tinha pecado, Adão não tinha medo. O primeiro sentimento que se manifestou em Adão, após o pecado, eu tive medo. Sabe por quê, queridos? Há uma linha que defende, não é na teologia tradicional, mas na teologia judaica, que houve um cataclisma, houve uma explosão de poder quando o pecado entrou no mundo. Tanto que Deus teve que fazer pele para Adão. Pele ali não é pele de animal, é pele humana, porque ele era um ser de luz. Porque se Deus é espírito e Adão se relacionava com Deus, significava que Deus era carnal ou era humano? Ou era luz? Era luz, era espírito. É óbvio. É uma questão óbvia. Se eu só me relaciono com Deus, com o espírito, Adão tem que ser o quê? Então, olha o poder que emanava em Adão. Ao ponto que o único que pôde substituir o primeiro Adão foi o segundo Adão, que é Cristo. E ele usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele deixou toda a sua glória, se humilhou, se tornando homem e fazendo maldito no madeiro. Jesus abandonou o seu poder para que esse poder habitasse em nós hoje. Em nome de Jesus, quando você nega esse poder na tua vida, você está negando o próprio Cristo. Igreja, voltemos a Cristo. Voltemos a Cristo. Então a única vontade que tinha no Éden era a vontade dos céus. Quando o pecado entrou, a vontade dos céus não poderia mais vir de uma forma direta.
Aí a oração de Jesus, Yeshua ora assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Agora onde? Na terra como? E é para hoje. Lembra que a misericórdia se renova hoje? Que o mal do dia é hoje? Que o sol é para agora? Que a data de hoje é hoje, a estação é essa? O pão de cada dia também é hoje. Eu não sei se estão entendendo, mas eu estou em ebulição. Cara, quando uma igreja se manifestar dessa forma, os cegos ouvirão, os surdos verão, os aleijados andarão, os mortos ressuscitarão, os cancerosos serão curados, os aidéticos serão curados, e o evangelho será pregado aos pobres. O que eu vejo aqui? Que há um reino para se manifestar. E eu vejo que o tempo é esse e agora, porque a sociedade ela não melhorou, ela avançou tecnologicamente, mas a resposta para a sociedade continua sendo o poder de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, cara, o poder lá da sua faculdade, da jurisdição que você vai assumir da tua vida, sabe, lá no hospital, sabe, lá nas prefeituras, sabe lá onde você, nos lixões você tem ido? Porque onde você botar a planta dos vossos pés, ali é uma terra que o Senhor te entrega naquela hora. Porque você é o embaixador de Cristo, há um governo, há um poder sobre a tua vida. E onde ele manifesta, como Pedro, a sombra do cara curava. Ele não precisava fazer nada, porque ele tinha uma identidade de poder, ele tinha uma identidade de filho, ele tinha uma identidade que emanava a luz de Deus. E é essa igreja que Deus está chamando de volta. Mas se ela não estiver disposta a perder, a entender que é lixo tudo que está aí, que está ocupando o tempo dele, ela nunca vai viver isso. Deus está chamando uma igreja para lutar com Ele, e não com Satanás, não com o mundo, não com as trevas, mas com Ele. Que prevaleça com Ele. Pastores, ora, vamos ganhar a cidade. Um monte de homens incrédulos querem ganhar a cidade aonde? Deus não quer a cidade, Deus quer a igreja. Deus quer cada um de nós. Porque quando a igreja for a cidade, a cidade está ganha. Quando você for a igreja, quando você for o poder de Deus na tua casa está ganha. A tua empresa está ganha. As tuas causas estão ganha. Vamos sair desse falso profético, queridos. Vamos sair, vamos tirar essa teologia grega de dentro da palavra de Deus. A palavra por si só se explica. E o que não explica, como Paulo diz lá, deixa que Deus te explica. Você foi sepultado com Cristo. Fica de pé, por favor.
sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Sepultados com Ele no batismo. Você foi batizado aqui? Quem foi batizado? Levanta as mãos. Você foi sepultado com Ele no batismo. E nesse dia você ressuscitou pela fé, para que esse poder habite sobre a tua vida dentre os mortos. Você recebe uma nova vida. Você foi levantado naquelas águas do batismo. Jesus te ressuscitou e hoje você vive no Pai. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fomos ressuscitados entre os mortos, para a glória do Pai. Assim andemos nós também. Assim andemos nós também em novidade de vida, em poder de vida, em manifestação do reino, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos fomos batizados com Cristo e já revestidos do poder de Deus em suas vidas. Se posicione. Entenda isso nessa manhã em nome de Jesus. Que o Espírito te confronte, que o Espírito não te respeite, que o Espírito te afronte, que o Espírito te confronte nessa manhã. Mas que você entenda que você carrega um reino sobre a tua vida, que é um poder dentro de ti, que é algo para se manifestar nesse tempo, em nome de Jesus. Saia da sua depressão, saia do medo, saia da culpa. Você não é escravo. O que Ele quer de você é a sua fé, é a sua vida, é a sua renúncia, é você partir para dentro dEle, até que Ele te toque, até que você prevaleça, 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 prevaleça no Senhor, até que os cegos voltem a enxergar, até que os coxos voltem a andar, até que os surdos voltem a ouvir, até que os mortos voltem a levantar, até que os leprosos ressuscitem, até que os depressivos ouvidos surdos abram nessa hora, outros vejam, mortos ressuscitem, lepra seja liberta nesse lugar, toda lepra da alma, da mente, das memórias, das culpas, dos medos, sejam agora tocadas em nome de Jesus. O Pai me adotou, não sou mais órfão, agora filho sou, não sou mais órfão. O Pai me adotou, não sou mais órfão, agora filho sou, não sou mais órfão. O Pai adotou, o Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Receba o Pai nessa hora. O teu amor me encontrou. Ele tem um anel, uma veste nova, uma sandália nova, um novilho guardado. Receba o Pai. Hoje sou filho. Mais uma vez declaro: o Pai me adotou. Eu tenho que sair daqui com essa certeza nessa manhã. Eu preciso disso dentro de mim. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu
não sejamos mais aprisionados pela religião, pela falsa profecia, mas que nós venhamos ter coragem de viver tudo que está na palavra do Senhor, toda a verdade de Deus, tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós, nossas vidas, que eu possa cada vez mais entender, a minha parte dentro do processo, e eu venha manifestar esse reino, essa glória, que o Senhor multiplique a nossa fé nesse dia, Pai. Pai, aumenta a nossa fé em Ti, no poder da Tua ressurreição. Aumenta a nossa fé em Ti para que possamos alcançar a ressurreição em Cristo, como Paulo nos ensinou. Queremos deixar para trás nessa manhã, Senhor, coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo pela excelência de conhecer ao Cristo. Não que nós já temos alcançado alguma coisa, Pai, mas nós precisamos deixar, nós precisamos perder nesse dia. Perder coisas da alma, perder coisas da mente, perder verdades que não são nossas, ou que é somente nós. Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a viver um reino de poder, pois o reino de Deus é um reino de poder. O reino de Deus é um reino de poder. Que venha o reino de poder, que venha o reino de sinais, milagres, prodígios, maravilhas, para que o Teu nome, para que a Tua glória, para que tudo seja por Ti, para que Tu sejas exaltado, manifesto e proclamado, anunciado entre as nações, em nome de Jesus. Batiza no Senhor com Teu fogo nessa manhã, batiza no Senhor com espírito de amor, com espírito de moderação, com espírito de equilíbrio. Batiza no Senhor com a Tua verdade, batiza-nos com Teu poder, em nome de Jesus, com a identidade de filho, com a identidade de filho, com a identidade de filho, de filhos amados do Pai, filhos amados do Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós tenhamos uma semana vitoriosa, poderosa, abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele levante seus olhos sobre cada um de nós, sobre essa cidade, sobre a tua igreja. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele levante as suas mãos e nos dê a paz. Oh, obrigado, Senhor. Somente em Ti não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar. Eu vou construir minha vida em Ti. Não, Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado. Aleluia. Glória a Deus. Vou orar por você aqui ou orar lá em casa? Vou orar por você aqui ou orar lá em casa? Vamos orar aqui então, né? Vamos orar. Amanhã é aniversário da apóstola, dia 7. Por muitos anos foi dia 9. Eu queria que vocês também não esquecessem, terça-feira, Djalma vai fazer um cateterismo e colocar um stand lá no peito, o nono, terça, o nono stand lá naquele coração de leão dele. Vamos orar por ele, acobertar ele com as nossas orações, amém? Vamos
orar pela vida da apóstola? Minha esposa já está quase uma cinquentona. Mas está com cara de 30, meu amor. Você está com cara de 30. Cortou o cabelo ontem, ficou menininha. Na verdade, está com cara bonita. Cara de menininha. Né? Que você seja uma criança nas mãos do Senhor. Cada vez mais. Pai, te glorificamos nessa manhã, Senhor, pela vida de Delvânia, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, te bendizemos por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Que o teu poder, a tua graça, Senhor, o poder da ressurreição de Cristo venha sobre ela dia após dia, ano após ano. Que nesse ano que se inicia, Pai, ela possa te conhecer ainda mais, ela possa se mover ainda mais, ela possa mergulhar ainda mais em Ti. Toca na vida dela, na saúde dela, no corpo dela, Senhor, nas emoções dela. Traz revelação do céu sobre a vida dela. Edifica ela ainda mais em Ti, guarda ela no Teu coração. Nós como igreja, Pai, profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida dela, que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo para que ela andasse nela. Nós rogamos a existência nessa hora e decretamos a manifestação do Teu poder e do Teu agir, da Tua glória e do Teu amor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Queridos, estão todos convidados agora a ir lá para casa e vamos